Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, começa para você o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco, obrigado por fazer parte desta família, da grande família deste programa. Bebendo da fonte, vamos partilhar um texto de São Lucas, onde Jesus nos faz pensar o caminho antes do fim. No coração deste tempo, vamos falar um pouco do tempo litúrgico que estamos terminando, como também do grande evento que o Papa Francisco nos convida a celebrar neste próximo domingo. Uma igreja em caminho. Vamos partilhar a alegria de podermos realizar aqui na nossa igreja particular, na cidade de Divinópolis, o nosso encontro por ocasião do Dia Mundial do Pobre. Fique conosco, o programa Voz da Igreja está apenas começando. Bebendo da fonte. Meu irmão, minha irmã, vamos mais uma vez penetrar o mistério do Deus que nos fala através da Sagrada Escritura, que fala sempre ao coração da igreja, ao coração de cada discípulo e discípula que, atento, quer receber do alto a luz, a inspiração, a direção, a fim de que esse discípulo possa construir as suas decisões, o seu caminho, a sua história a partir da fé. Quero convidar você, portanto, a partilhar comigo neste programa o texto de Lucas, capítulo 21, versículos de 5 ao 19. Quando alguns comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e ofertas votivas, Jesus disse: aquilo que admirais, dias virão em que não ficará disso pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Eles, porém, perguntaram: Mestre, quando será? E qual o sinal quando isso irá acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E ainda: o tempo está próximo. Não andeis atrás deles. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Jesus lhes dizia: há de se levantar nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Acontecerão coisas pavorosas e haverá grandes sinais no céu. Antes disso tudo, porém, vos prenderão e perseguirão, vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Será a ocasião para dardes testemunho. Determinai não preparar vossa defesa, porque eu vos darei palavras e sabedoria a que não poderão resistir ou contradizer todos os vossos adversários. Sereis entregues até pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. A alguns de vós matarão. Sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas nenhum só fio de cabelo cairá de vossa cabeça. Por vossa perseverança, salvareis a vossa vida. Meu irmão, minha irmã, estamos diante de um belo trecho
do chamado discurso escatológico, discurso sobre o fim, que Jesus faz aqui no Evangelho de Lucas. Aqui nos encontramos com Jesus que sabe capturar os sentimentos, os comportamentos, as admirações dos seus discípulos para, a partir disto, ensinar. O texto começa dizendo: quando alguns comentavam a respeito do templo e das suas belas pedras e ofertas votivas. Jesus parte dessa admiração diante da bela obra do templo, para ali então tecer esse discurso, esse belo discurso que nos põe diante do fim. Jesus aqui parte exatamente da realidade da destruição do templo. Quando o Evangelho de Lucas foi escrito, ali por volta do ano 80, o templo já tinha sido destruído. Portanto, aqui estamos diante de um texto onde Jesus diz, ensina, faz o seu discurso sobre o fim, e Lucas, que escreve o seu evangelho, já tem consigo exatamente esta realidade que Jesus já, de alguma forma, havia prenunciado. A destruição do templo, de que Jesus fala aqui, e que a comunidade de Lucas já percebia como alguma coisa real, já acontecida, liga então a palavra de Jesus com os fatos da história daquela gente e da humanidade inteira. Jesus aqui nos põe exatamente diante da possibilidade de aquela estrutura estável, bela, forte, vir abaixo, a ponto de dizer: aquilo que admirais não ficará disso, pedra sobre pedra, tudo será destruído. E aqui vem a pergunta que de fato interessa a eles e a nós, para eles acerca da destruição do templo, para nós acerca do fim. E quando Jesus vai responder a essa pergunta, primeiro ele vai chamar a atenção para o cuidado que devemos ter para muitos que virão, para apontar um fim que ainda não está próximo, que ainda não está, digamos, na iminência de acontecer, mas que vai acontecer. Isso que é importante nós não perdermos de vista. Haverá o nosso dia final, o nosso dia de Deus, o dia de Cristo. Sobre este dia, o próprio Senhor vai dizer em outro lugar: ninguém sabe nada, nem Ele, o Filho do Homem, nem os anjos, ninguém, só o Pai. Mas estamos diante desta possibilidade, estamos diante dessa certeza e mais ainda desta esperança. Esperamos que chegue o fim, que para nós não é aniquilamento, destruição, um processo de eliminação do ser, mas se trata, na ótica da fé, de um fim que se torna meta. Chegamos àquele para o qual fomos criados. Chegamos a Cristo, chegamos ao ponto máximo, chegamos ao momento da plenitude. Este dia nós aguardamos como o dia do fim, e um fim que para nós é desfecho, que para nós é meta, que é o lugar, o momento cairótico, isto é, forte, intenso, onde a criação será então entregue àquele que a fez. É importante então nós percebermos, irmãos e irmãs, que quando Jesus desenha, portanto, aqui no texto, imagens que fazem pensar em destruição, em morte, em fim, e ele fala de guerras, de revoluções, de terremotos, de fomes, de pestes, de coisas pavorosas, de grandes sinais, de nação contra nação, reino contra reino, de perseguição que leva à morte. O que Jesus quer acender em nós é esta convicção de que estamos diante do fim, estamos diante da possibilidade da morte, estamos diante da possibilidade de não estar mais aqui, e às vezes por meios de fato desastrosos.
meios diabólicos, porque vão estragar, destruir, apressar a morte, eliminar a vida. Esses sinais de morte são para nos alertar para o fim. Mas Jesus vai dizer, e isso é importante: determinar e não preparar vossa defesa diante daqueles que vão vos acusar, vos perseguir, prender, matar. Porque o Senhor, nosso Deus, o Cristo vencedor da morte, vai estar com aqueles que o escolheram, que colocaram nele a sua fé, a sua esperança, que o têm como a sua meta, o seu destino, o seu fim, a sua plenitude. Haverá sempre, a partir de Cristo, um embate entre os que são de Cristo e os que estão em outro lugar. Entre aqueles que optaram por Cristo e aqueles que se colocam contra Cristo. E ele vai dizer: sereis odiados por todos por causa de mim. E essa divisão, essa perseguição vai começar às vezes dentro do pequeno núcleo, da pequena comunidade. Sereis entregues pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. De modo que há, portanto, um divisor. Estar com Cristo, com o seu reino, com a sua verdade, ou estar contra Cristo, o seu reino e a sua verdade. E esse embate vai gerar, sim, perseguição, divisão, morte. Mas Cristo vai cuidar dos seus. Cristo vai sustentar a vida e a morte dos seus. A ponto de aqui está o diferencial. Estamos no mundo e no mundo precisamos ser de Cristo. Ser de Cristo vai nos custar o embate, o enfrentamento, o desafio com posturas, mentalidades, comportamentos, legislações que podem e vão querer afrontar aquilo que é verdade de Cristo e verdade de Deus, e nós precisamos escolher Cristo e tudo aquilo que está com Ele, sabendo que isso pode nos custar a vida. Mas nem um fio de cabelo de nossa cabeça vai cair sem que o Senhor saiba e cuide de nós. Portanto, meu irmão, minha irmã, o discurso que Jesus faz nesse texto é um convite a nos colocar diante do fim, diante da morte, que pode vir inclusive porque somos de Cristo, mas é preciso escolher Cristo, sabendo que Ele está conosco, nos defende, providencia Ele mesmo a nossa força interior para estar com Ele e para rebater e reagir a todo inimigo e a todo opositor que queira nos levar a um outro reino e a um outro projeto de mundo. E aqui o Senhor Jesus quer que fiquemos com Ele. E Ele mesmo cuida de nós enquanto estamos no mundo e optamos por Ele, até que chegue a nossa morte. E morte que pode vir por causa dEle. E sabemos que na morte também pertencemos a Ele. Quer morramos, quer vivamos, pertencemos ao Senhor, que escolhemos como nosso mestre e pastor. Bebemos da fonte.
no coração deste tempo, meu irmão, minha irmã, no coração deste tempo vamos caminhando para o final do ano litúrgico. Estamos no penúltimo domingo do ano litúrgico, 33º domingo. E aqui a nossa liturgia também vai nos fazendo pensar no fim, no nosso fim. E fim aqui não como morte que aniquila e elimina, mas fim enquanto meta. Vivemos e morremos, mas sabemos em que direção morremos, porque também sabemos em que direção vivemos. Vivemos e morremos na direção de Deus. E por isso, as leituras que vamos ouvir na nossa liturgia, durante a semana, como também nos domingos, essas leituras vão nos fazendo pensar acerca da nossa perspectiva de fim, de plenitude, de consumação, de modo que acenda-se de novo em nós a certeza de que estamos indo para Deus. Fomos criados por Ele e para Ele. Deus é a nossa origem, Deus é a nossa meta, o nosso destino. E a história humana, portanto, vai na direção de Deus, que é o ponto ômega da história. E lá veremos, portanto, de contemplar Deus depois da grande tribulação, como lembra o trecho do Apocalipse. E caminhando também para o final do ano litúrgico, vamos celebrando momentos e eventos importantes da nossa fé. Neste domingo 33º do tempo comum, já há 3 anos, o Papa Francisco quer que nós o vivamos como o Dia Mundial do Pobre. O Dia Mundial do Pobre. O Papa quer colocar nossos olhos diante desta realidade, da realidade e das situações de pobreza. E aqui não se deve pensar apenas no resultado das situações que geram pobres, mas também não pensar só, portanto, no resultado que são os pobres, mas também em toda a situação, nos sistemas, no modo de organizar a sociedade, no modo de dividir os bens, na grande e grave desigualdade social, de modo que não fiquemos apenas contemplando e tanto quanto possamos, cuidando dos pobres, mas também queiramos, até mesmo impulsionados pela fé, pela doutrina social da Igreja, possamos olhar com profundidade e nos perguntar: é este mesmo jeito de organizar o mundo? É este mesmo jeito de organizar a sociedade? É assim que deveria ser? Haveria outros caminhos? É possível viver no nosso modo de produção, sendo mais solícitos e mais cuidadosos com os pobres? Ou nos contentamos em gerá-los num sistema que vai deslocando cada vez mais para uma pequena fatia a grande proporção de bens e vai tirando esses bens de uma grande proporção de pessoas que vivem sem poderem usufruir dos bens que deveriam ser para todos. O nosso olhar de fé deveria também questionar o modo de organizar a sociedade, o modo de hoje nós vivermos como irmãos numa sociedade desigual, injusta, que privilegia classes e que se esquece de uma multidão incontável, de uma outra classe onde estão os mais pobres, os miseráveis, os desprovidos dos bens do mundo. Portanto, celebrar o Dia Mundial do Pobre nos faz olhar, sim, para esses mais pobres que estão no meio de nós e tomar alguma atitude, mínima que seja, uma atenção, um cuidado, uma palavra, um abraço, um prato de comida. Quem sabe até, se podemos mais do que isso, conseguir um emprego, conseguir um lugar para morar, para trabalhar, dar um passo na direção de uma dignidade que está de fato abaixo daquela que deveria ser a dignidade de um filho de Deus, de alguém onde Deus habita. Mas é importante também que nós, portanto, tomemos decisões e nos deixemos questionar a partir do Evangelho acerca do modo como nossa sociedade está organizada. Pode ser que nós não encontremos caminhos de
mudar radicalmente o esquema estrutural da sociedade. Mas é preciso perguntar se dentro desse modelo podemos estar mais atentos àqueles que o modelo exclui pelo seu próprio dinamismo. O modelo gera pobres, mas poderia também mais e melhor cuidar deles. De modo que aqueles que detêm a maior parte dos bens, esses também tivessem uma solicitude maior por reta consciência, por formação religiosa, por temor de Deus, tivessem uma atenção, uma solicitude maior na direção daqueles outros tantos que o sistema descartou, excluiu ou deixa de lado. É importante então que esse dia em que celebramos o domingo, o dia do Senhor e o dia mundial do pobre, nós nos deixemos interpelar. E aqui não se trata, meu irmão, minha irmã, de fazer um discurso político que opta por esta ou por aquela ideologia. Nós não fazemos discurso político quando falamos dos pobres. Jesus falou deles. Jesus tomou lugar do lado deles. Jesus optou por eles. Quando a igreja precisa e faz isso com seriedade, olhando para os pobres e tomando decisões que os ajudem a dar conta da vida, fazemos isso por causa de Jesus. Ou deveríamos fazer isso por causa de Jesus e não por outros motivos quaisquer. Nós não precisamos de ideologias políticas para olhar os pobres com amor, para cuidar deles, para interferir nos processos que geram os pobres, para pensar um jeito alternativo de construir e de manter a sociedade. Nós não precisamos de ideologias políticas para pensar e agir. Nós precisamos ter os olhos no Senhor, aprender sempre dele, para que nele e com ele possamos pensar uma sociedade diferente, um mundo diferente, uma comunidade capaz de cuidar dos seus, sobretudo dos seus mais vulneráveis, dos seus mais pobres, dos seus mais excluídos. O Papa Francisco, na sua exortação apostólica sobre a santidade, Gaudete et Exsultate, nos convida exatamente ali, em algum momento, a partir do que ele chama de grande regra de comportamento, e ele cita o capítulo 25 de São Mateus, que é a parábola do juízo final. O Papa cita aquele texto para nos fazer entender que Jesus está presente naqueles que o nosso mundo gerou e gera como famintos, nus, doentes, presos, solitários. Jesus está neles. E ele quis estar. Não fomos nós que escolhemos onde Jesus deveria ou não estar. Jesus quis estar. Tudo que fizestes ao menor dos irmãos, fizestes a mim. Tudo que não fizestes a eles, não fizestes a mim. Vinde a mim, benditos, aqueles que cuidaram. Afastai-vos de mim, malditos, aqueles que descuidaram. Portanto, o pobre também se torna sacramento de Cristo, lugar onde Cristo habita. Também no pobre se pode entrar em comunhão com o Senhor. E isso é importante. Nós não podemos perder isso de vista. Quando a nossa fé perde a sua dimensão ética, a sua dimensão caritativa, a sua dimensão de solidariedade, de misericórdia, de compaixão, quando a igreja deixa de ser uma igreja samaritana, ela corre o risco de ser estrutura, de ser normas, de ser regras, de ser pedras, e perde a sua capacidade de ser uma comunidade de irmãos que se cuidam, que se amam, que repartem os bens, que sabem estar atentos àqueles que precisam mais. Por isso, meu irmão, minha irmã, convido você nesse próximo final de semana, sim, a celebrar a Eucaristia no domingo, dia do Senhor. Mas também quero convidar você a dar um passo bonito, mínimo que seja, mas nesse domingo quero convidar você a tomar uma atitude qualquer, boa, positiva, na direção dos pobres com quem você se encontrar no caminho da missa, no caminho do lazer, no caminho do trabalho.
no caminho, na direção de algum lugar, seja atento, solícito. Gaste um pouco mais do seu tempo, das suas palavras, quem sabe dos seus recursos ou até das suas capacidades de decisão na direção de algum pobre que no meio do caminho possa se encontrar com você e sair desse encontro, ele, o pobre, levando consigo um gesto de amor que veio do seu coração e você prosseguir o caminho também com o coração tranquilo e mais do que isso, um coração que sente que fez o que podia fazer naquele momento e até desejoso de fazer mais, porque de fato podemos fazer mais, de modo que a nossa caridade não seja apenas alguma coisa que lustre a nossa consciência, às vezes esmagada pela situação de pobreza do mundo, mas uma consciência que quer também fazer o que pode fazer, em medida pequena ou grande, na direção de um cuidado que pode ser sempre maior e mais fecundo na direção dos mais pobres. Que a Eucaristia nos eduque para a vida fraterna, nos eduque para o cuidado dos pobres, nos eduque para enxergar Jesus presente no pão e no vinho, mas também Jesus presente naqueles nos quais Ele escolheu habitar. No coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Uma igreja em caminho, meu irmão, minha irmã, vamos avançando na direção do futuro e nesse futuro vamos ver Deus, vamos estar com Deus, é para lá que vamos, o nosso fim é uma meta, nosso destino é Deus, é para Ele que caminhamos, estamos na missão, estamos na grande tribulação, estamos no tempo do conflito, no tempo do sofrimento por causa de Cristo, mas sabemos para onde vamos, em quem vamos terminar e onde está o nosso fim, a nossa consumação, a nossa plenitude. Neste caminho, neste tempo, quero convidar você então para rezar conosco e quem sabe até participar conosco, se você mora aqui na cidade de Divinópolis, nas redondezas, e quer vir participar conosco do encontro que nós vamos realizar nesse domingo 17, no Dia Mundial dos Pobres, com os irmãos e irmãs que estão aqui na cidade de Divinópolis em situação de vulnerabilidade social, que estão hoje nas ruas ou que moram em lugares de grande miséria aqui na nossa cidade de Divinópolis, nas suas periferias. Vamos ter então um encontro com eles aqui no Santuário Santo Antônio, por volta das 11 horas da manhã, neste domingo. Ali vamos nos encontrar, vamos rezar, vamos comer juntos e queremos também ajudá-los no a mais, já que depois daquele almoço a fome volta, chega a hora do jantar, chega o dia seguinte e queremos também dar a eles para que levem para casa algo a mais. Então, se você quer ajudar de alguma forma neste encontro por ocasião do Dia Mundial dos Pobres, pode ligar lá no Santuário Santo Antônio. Estão precisando de mantimentos, por que não de roupas, calçados, enfim, queremos oferecer a eles aquilo que possam precisar e que levem no caminho que continua, mesmo que não seja tudo de que precisam, mas digamos, um pequeno cuidado, um pequeno carinho, uma pequena partilha que vai qualificar em alguma medida, por menor que seja, o caminho que prosseguem. E queremos então que, se você pode ajudar, que você nos ajude, trazendo alguma coisa, deixando com antecedência aqui no Santuário Santo Antônio,
E quem sabe até estando conosco nesse domingo, dia 17, lá então, por volta das 11 horas da manhã, quando vamos nos encontrar com esses irmãos e irmãs mais pobres, que vivem em situação de grandes dificuldades, grande pobreza, abandono das famílias, ou que estão nas ruas aqui na nossa grande Divinópolis. E se você não pode vir, se você não pode oferecer nada, reze por nós, de modo que esse encontro crie uma boa fraternidade entre nós e eles percebam que de alguma forma estamos com eles e queremos ajudá-los no caminho. Conto com a sua oração e conto, se você pode, com a sua colaboração. Uma igreja em caminho. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.